A prefeitura não pagará o transporte aos estudantes. Recebi um e-mail de uma pessoa semana passada. Segundo ela, após as eleições deste ano, o prefeito de fato ou a Laranja de Direito se reuniram com os motoristas para dizer que não há mais verbas para cidadãos que estudam em outras cidades. Os motoristas, incumbidos de repassar a mensagem, comunicaram que agora a prefeitura não auxiliará mais os estudantes com parte do valor. Eles terão que pagar o valor integral para deslocamento. Ainda segundo o e-mail, a prefeita de Direito teria feito uma reunião antes do primeiro turno e teria dito que se os candidatos dela não ganhassem a eleição em Panelas, não pagaria mais o transporte e quem não tivesse comparecido àquela reunião deveria explicar a ausência. A pessoa que enviou o e-mail ainda disse que compareceu à reunião e assinou uma ata e etc. Salvo engano, os alunos desembolsarão agora o valor de R$ 180. Liguei para outros amigos, alguns que já são formados e outros que estão concluindo o curso, portanto universitários. Pior do que confirmar a denúncia feita por e-mail, eles disseram que sempre foi assim e que pagar integralmente o transporte dos universitários é uma das promessas mais antigas do ex-prefeito e das mais recorrentes durante campanhas. Nunca houve, segundo eles, durante o tempo em que estudaram, uma eleição em que não fizessem esse tipo de reunião. É mais do que vergonhoso. É ridículo pensar que nossa cidade vive ainda sob o chicote do coronelismo mais barato e medíocre que sobrou no terceiro mundo. Tudo isso me levou a fazer uma comparação simples, porque muitos ainda insistem que a vida na cidade grande tem um custo maior, o que não deixa de ser verdade, mas também é verdade que em alguns pontos cidades como a nossa acaba custando mais para o contribuinte, especialmente quanto a cidade contrata ilegalmente centenas de pessoas que não produzem nada. De onde vocês acham que sai os mais de 50 milhões que Panelas recebeu esse ano? Prefeitura produz alguma coisa? Prefeitura gera renda? Enquanto você pensa nisso, vamos a uma comparação. Um estudante em São Paulo, seja do ensino básico ou universitário, tem direito a pagar somente meia passagem. Significa que paga R$ 2 por viagem, porque a passagem aqui custa R$ 4. Acreditem, dá para atravessar São Paulo com R$ 2. Considerando mais R$ 2 para voltar para casa, o estudante paulista gasta R$ 4 por dia. Em outras palavras, para o estudante em São Paulo, ele desembolsa R$ 80 por mês para estudar. Se o estudante estiver vinculado ao FIES, ao ProUni, por exemplo, ou simplesmente se ele comprovar que não tem renda para pagar o transporte, ele simplesmente recebe o passe livre. Ou seja, ele não paga. Isso mesmo, ele não paga. O custo para um estudante universitário em Panelas, portanto, se for de Cruzes, dependendo do lugar do curso, paga um pouco mais porque tem que fazer a conexão em Panelas, acaba sendo maior que os estudantes do maior centro financeiro do Brasil e uma das maiores megalópolis do mundo. Se lendo o parágrafo anterior ou ouvindo, você pensou que a Prefeitura de São Paulo está fazendo favor aos estudantes, você se enganou. Aqui, em São Paulo, o governo tem que pensar 100 vezes antes de aumentar 1 centavo na passagem. O povo não trata políticos como patrões ou ídolos, trata como empregados. E qualquer mudança nesse sentido tem que ser debatida com a população. Outro fator é simplesmente o de obediência à Constituição Federal, que a Prefeitura de Panelas desobedece constantemente e, inclusive, paga multa e é constantemente processada por isso. De acordo com a nossa Carta Magna, no seu artigo 30, inciso 5, compete aos municípios, abro aspas, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo que tem caráter essencial. Fecho aspas. O transporte público, como dizemos em São Paulo, inclusive está escrito em qualquer ônibus paulistas, é direito do cidadão e dever do Estado. Panelas, como não canso de repetir, tem uma verba prevista somente para este ano de R$ 70 milhões. E desse valor já recebeu 50 milhões.
pagam uma multa mensal por não realizar concurso público e continuam mantendo contratações ilegais. O que quero dizer é que sobra dinheiro para ajudar os estudantes a continuarem rumo ao sonho e à profissionalização, mas falta interesse do poder público municipal. Existe uma página no site do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, o link está no panelaspernambuco.com, onde consta a seguinte informação e abro aspas. Auxílio financeiro a estudantes, mais de 1 milhão. Auxílio financeiro a pessoas físicas, são os valores gastos com a valorização humana, quase 2 milhões. Fecho aspas. Se você conhece o programa da valorização humana e sabe mais ou menos quantas pessoas tem e quanto cada um recebe, sabe que não se gasta quase 2 milhões com isso. O que quero dizer é que, na minha humilde opinião, se parar a roubalheira é possível oferecer pelo menos transporte gratuito para estudantes de nível superior. Chega de desrespeito, minha gente, de caudilismo e posturas de prefeitoides descerebrados do interior. A população precisa deixar claro que não aceita esse tipo de postura arcaica, de política atrasada e desse provincianismo tacanha de desgovernos pequenos em todos os sentidos. O povo tem o direito do transporte digno e todo estudante que não puder pagar tem o direito ao passe livre. E repito, direito do cidadão e dever do Estado. Não é um favor, não é uma ajuda, é simplesmente um direito. E direito não é o que os governantes nos dão, mas tudo aquilo que eles não podem tirar de nós. Vou deixar os links no site do panelaspernambuco.com para vocês acompanharem as despesas da prefeitura e cobrarem a excelência e o resultado na prestação de serviço público. Acompanhemos os passos do sergianismo e deixemos claro que a única coisa de jirico nessa cidade é o festival e talvez o próprio desgoverno sergianista. Pierre Logan, para o panelaspernambuco.com.